Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, um bom dia a todos. Trago para vocês algumas notícias que viralizaram ontem no final da noite, começando por Nicolas Ferreira, que levou uma pisa ontem no Congresso Nacional. Pois é pessoal, o Chupetinha tentou se aparecer no Congresso Nacional e sem noção nenhuma tentou atacar a lei de proteção infantil nas redes sociais, chamando essa lei de base feminista. Pois é, não tem sentido nenhum o que ele disse, atacou por atacar mais uma vez como de praxe dos bolsonaristas para lacrar para as redes sociais, para os gados dele, porém acabou levando uma pisa da base do governo no Congresso Nacional. Olha só o que aconteceu. Pouco tempo atrás, a Fontinelli fez um vídeo denunciando esse Ítalo Santos, que agora está em voga, com o vídeo do Felca. Sabe o que aconteceu? A justiça derrubou o vídeo da Fontinelli. Por que agora a esquerda se juntou ao vídeo do Felca para poder denunciar algo que na verdade não estão denunciando nada, porque não fizeram nada contra o devido problema, mas se aproveitaram da sensatez, da popularidade do rapaz para poder ter uma oportunidade para colocar de fato o que eles querem. Loucura, né pessoal? O cara simplesmente atacou uma lei que busca acabar com a exploração infantil nas redes sociais, insinuando que essa lei seria uma censura à extrema-direita. Ora, então a extrema-direita explora crianças na internet? Até porque o líder maior dele, Jair Bolsonaro, foi condenado a pagar R$150 mil de indenização por dizer em um podcast que em certa ocasião pintou um clima entre ele e duas jovens menores de idade, uma de 14 e outra de 16 anos. Então não me espanta esse surto da extrema-direita com esse projeto de lei que visa proteger as crianças num ambiente virtual. Agora vamos à resposta que Nicolas levou na Câmara dos Deputados. Fomos atacadas, deputada Sâmia, que é coautora junto comigo, junto com a deputada, então deputada Vivi Reis, por um deputado que não esconde o seu ódio e a sua misoginia contra as mulheres, chamando um projeto que, sim, protege crianças e adolescentes, sim, protege mulheres vítimas de violência, chamando um projeto de lobby feminista. Em primeiro lugar, eu sou feminista com muito orgulho, porque defendo o direito das mulheres. Segundo, aqui nós não fazemos lobby, nós fazemos luta política. E não só aqui na Câmara dos Deputados, como também fora da Câmara dos Deputados. Aliás, eles têm medo, deputado Alberto Neto, que eles veem a fortalecimento da luta das mulheres. E há tanta hipocrisia que o mesmo deputado antes dizia sistematicamente estar preocupado com a erotização e a violência contra crianças e adolescentes. Nós vamos seguir firme, que nós vamos vencer essa luta. É pelas crianças, é pelos adolescentes, é pelas mulheres. Como vocês viram, o Nicolas foi atropelado na sessão e outra coisa que a gente precisa ressaltar é a covardia de Nicolas Ferreira. Ele vai para a sessão, ataca a lei de proteção às crianças, ataca os parlamentares de esquerda, mas não fica para ouvir as respostas para o confronto. Ele só fala, produz o corte para as redes sociais e depois foge, como é de praxe dos bolsonaristas. Esse é o tipo de gente que o bolsonarismo elege. Uma pessoa que só quer polemizar, lacrar e ir atrás de likes, porque só sobrevive disso na política, já que não produz nada de relevante para o nosso país. Indo para outra notícia agora, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou a defesa ao Supremo Tribunal Federal dos crimes apontados a Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Olha só o que a defesa de Bolsonaro disse. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro chamou a Polícia Federal de parcial e classificou a acusação da Procuradoria-Geral da República de absurda. Os advogados afirmam que a denúncia busca a condenação do ex-presidente sem provas e que ele enfrenta um massacre. As alegações finais de Bolsonaro negam que o ex-presidente tenha liderado um golpe para permanecer no poder, já que atuou para garantir a transição de governo. A prova foi vasta e unânime no sentido de que, superando a decepção com a campanha eleitoral e sua derrota, superando sua situação de saúde e apesar dos discursos dos descontentes que tentavam lhe pressionar, o ex-presidente de pronto determinou a sucessão, dando início ao governo de transição. Os advogados disseram que não ficou comprovado que Bolsonaro alterou a chamada minuta do golpe, e que não há no processo qualquer documento que abordasse a prisão do ministro Alexandre de Moraes, como apresentado pela PF e PGR. E que Bolsonaro não sabia de armações contra autoridades e que já tinha recusado assinar qualquer decreto ou ordens de prisões. Essa aí foi a defesa de Jair Bolsonaro. É engraçado, né? Se eles estão tão convictos da inocência de Jair Bolsonaro, se Bolsonaro não cometeu nenhum crime e não há nenhuma prova contra Jair Bolsonaro, por que essa insistência deles atrás de uma anistia? Por que essa atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos pedindo que Trump venha contra as autoridades brasileiras para que os processos contra Jair Bolsonaro sejam paralisados por pressão, por tentativa de intimidação dos Estados Unidos? Então por que essa atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos
estimulando Trump a vir contra o Supremo Tribunal Federal para tentar travar a qualquer custo o processo contra Jair Bolsonaro? Simplesmente não dá para entender, né, pessoal? Já que não existe nenhuma prova e está tudo comprovado, por que eles não sustentam essa defesa no dia do julgamento que acontecerá em setembro? Fica aí a dúvida de toda a sociedade nesse momento. E por falar no traidor da pátria Eduardo Bolsonaro, olha só o que esse cara teve capacidade de dizer ontem em um vídeo gravado no final da noite, enquanto ele estava a caminho de Washington para tentar novas sanções ao Brasil. Fala pessoal, mais uma ida aqui para Washington DC, sempre pedindo a proteção de Deus e levando no coração o sentimento de todos vocês. A gente vai continuar trabalhando até eles entenderem que eles perderam poder, que eles encontraram um adversário mais poderoso do que eles. Então, que seja com o menor sacrifício possível, mas, se for necessário, iremos sim sacrificar tudo e queimar toda a floresta. Vocês perceberam a frase que ele disse? Se for necessário, vai sacrificar tudo e queimar toda a floresta. Ele está se referindo ao Brasil, ao nosso país? Como é que tem gente que é capaz de votar ainda em bolsonarista, de defender Jair Bolsonaro, de dizer nas pesquisas eleitorais que votará em alguém que Jair Bolsonaro indicar? Esses caras sempre deixaram claro que não estão nem aí para o nosso país. Mas agora eles estão literalmente confessando isso, que não importa o que aconteça com o nosso país, eles vão buscar a destruição até que os processos contra Jair Bolsonaro caiam no Supremo Tribunal Federal e Bolsonaro possa concorrer às eleições de 2026. Só que isso não vai acontecer. O STF já deixou claro que não será coagido e a única coisa que esse cara está conseguindo de fato é aumentar a revolta das pessoas com o bolsonarismo, aumentando a rejeição dessa extrema-direita para 2026. O que vocês acham das notícias? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like, compartilhe o vídeo para nos ajudar. Logo mais a gente volta com mais notícias aqui no canal.